Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu senti na fé de estar passando uma revelação de Deus, que eu tive uma experiência essa noite passada, aproximadamente nesse horário da madrugada de meia-noite. A experiência que eu tive, irmãos, foi que eu ouvi uma voz falando no meu coração, a voz de Deus. E eu, na minha oração antes de dormir, estava aqui na sala, aqui embaixo, nessa parte de baixo, aqui no sofá. Eu falei com Deus assim, falei, se é o Senhor falando ao meu coração, eu quero que sentir ardendo com chama o meu coração. Com chama, na minha fé, como chama de fogo, né, irmãos? E ali Deus não só ardeu assim, queimando, ardendo como chama o meu coração, mas também o meu corpo. E Deus começou a falar para mim, filho, eu vou te levar em um lugar onde você não gostaria de estar. E Deus foi falando comigo. E eu aqui no sofá, deitei no sofá, porque Deus pediu para mim deitar assim e não fechar os olhos, que Deus... Aí Deus falou assim, eu quando quero mostrar as coisas, eu mostro ou com o olhar aberto, com os olhos abertos ou com os olhos fechados. Deus querendo dizer que Ele mostra de qualquer maneira quando Ele quer mostrar. E eu dei uma piscada e abri os olhos de novo. E Deus pegou e me levou em um túnel, como se fosse uma caverna, um lugar assim, um lugar rochoso, assim, tipo rocha, umas pontas descidas. E Deus falou para mim que ali era o inferno. E Deus pegou e falou assim para mim que ia me mostrar o que eu poderia suportar, que tinha coisas que eu não suportaria. E ali, meus irmãos, para resumir mais o vídeo e não ficar tão prolongado, eu via demônios ali com cara de porco, os olhos negros e chifre na cabeça, uns dois chifres pequenos na cabeça. E eu perguntava para Deus porque eu tinha uma certa comunicação com Deus ali, o que era aquilo. Aqueles tipos de demônios, eles eram altos, eram bem grandes, irmãos. E foi aproximadamente à meia-noite de ontem para hoje que eu tive essa visão, sabe, irmãos? Uma visão tremenda, me comoveu muito. E até aqui os irmãos da igreja, também o meu pastor. E estou na fé, está passando essa live, essa visão aos irmãos. E ali, irmãos, esses demônios com cara de porco, e aquele chifre, os olhos negros, e Deus falou para mim, falou assim, filho, eu coloquei essa semelhança a eles, a esses demônios, para os meus anjos reconhecê-los, para batalhar pelo povo na terra. Porque eu tipo assim, eu conheço os meus filhos e conheço os demônios, mas os meus anjos não conhecem. Então, para eles conhecer, eu coloquei essa feição. Cada demônio tem um tipo. Esses aqui são tipos e outros lugares tem outro tipo. Aí Deus falou para mim, o chifre é simbolizando o cabrito que é desobediente, que não é igual a ovelha. Os olhos negros são as trevas que não conhece a luz, não entende a luz e não compreendem a luz. Os olhos negros. E a cara de semelhante a um animal, um porco, né, assim, da terra, simboliza o animal que não conhece, não sabe discernir o que é a sujeira e o que é a limpeza. E ali Deus foi revelando para mim e falando o que eu estava vendo ali. E Deus pegou e aí depois eu vi uma mulher, irmãos, que estava sendo torturada. Ali ela era assim, torturada ali nas partes íntimas até dela, era sendo torturada. Esses demônios pegavam assim, parece como se fosse uma bexiga na mão, na parte, como se estivesse tirando o útero dessa mulher, ela gritava, só que ela não falava. E eles também, esses demônios não se comunicavam com o outro, eles pegavam assim e ficavam só dando risada. E eles tinham também meio que umas presas saindo da boca assim,
E eles, com essas presas, eles davam risada, assim. E essas pessoas gritavam, e eu via muitos gritos ali, gritos de horrores, naquele túnel, assim, uma caverna, com aquelas pontas descidas, e ia longe. E Deus falava que aquele era um ponto, era um dos lugares. E eu via muito gritos e via essas pessoas sendo torturadas. E aí Deus falava para mim assim, filho, essa mulher que está sendo torturada, os demônios chamam mulheres que se prostituíram no mundo, que adulteraram no mundo, atraíram homens, pessoas para o adultério, meretriz da prostituição. E essa mulher era torturada com uns tipos de ferramentas antigas que não dá para discernir aqui tendo na terra. Eram umas facas estilo osso, assim, meio que feita em osso, mas dava para ver assim. E a tonalidade dessas pessoas que estavam ali era uma cor assim, meio acinzentada, como se tivesse um bombeiro quando sai do incêndio, uma coisa assim. Eles não têm a pele da cor nossa, assim, de ser, pra gente discernir branco, moreno, pessoas mais claras, mais escuras. E para não ficar muito prolongado o vídeo, eu vou passar adiante. E ali, indo mais adiante ali, aí Deus falava para mim que esses demônios, eles tinham ali um tipo de lei a ser cumprida ali. Assim como Deus deu o mandamento na terra, eles também tinham ordens a cumprir, tinha leis ali, eles faziam as normas deles ali. E tinha muitas pessoas que eram levadas ali, quando essas que estavam sendo torturadas se prostravam e passavam informação aqui da terra, aí elas eram levadas para cima e eram trazidas a outras. Daí Deus falava, mas eu não vou falar a quantia de almas que desce, que vem para cá, porque você ainda não pode suportar. Aí mais adiante, eu vi um rapaz que eu conhecia aqui na terra. Ele vive, eu fiquei sabendo que ele morreu há algum tempo. Esse rapaz ele era bem alto, aproximadamente 2 metros. Não me convém falar o nome dele, mas eu conheci ele. E eu via demoninhos pequenos agarrando nas costas dele com uma faca estilo osso e grudava nas costas dele, subia e depois ia de novo e ele corria para lá e para cá gritando e outras pessoas gritando também. Aí eu falava assim para ele, aí eu pensava que o Senhor tentou também, porque Deus estava falando para mim que buscou na terra alcançar essas pessoas e busca até hoje. Aí eu pensei comigo, o Senhor tentou então salvar ele também. Aí Deus falou assim para mim, filho, não usa a palavra tentar, porque quem tenta é o inimigo da alma do meu povo, né, na terra. Porque, usa o provérbio buscar, usa a palavra buscar, porque eu busquei e busco as pessoas para se arrependerem, para, né, assim, ser salva, ser alcançado. E as pessoas, quando não aceitam, elas se tornam escravos de demônios na terra e também no inferno. E ali mais adiante, meus irmãos, eu fui vendo ali aquelas visões e Deus falou assim que tem 2 tipos aqui na terra. Quem aceita o Deus e Jesus são filhos e quem não aceitam são povos. São chamados povos, pessoas. Esses 2 nomes. Então Deus fala assim, são povos que não me aceitaram, que não aceitaram a salvação. E ali naquela caverna, irmãos, eu via também reflexo assim de como se tivesse uma labareda de fogo, assim, quando assim acende uma fogueira, uma coisa forte, assim, até um incêndio, uma coisa que ilumina tudo, que ilumina. E Deus falava, filho, esses reflexos que você está vendo são reflexo do lago de fogo que está preparado para o dia do juízo que está próximo. E Deus falava assim, lá não tem lá no lago de fogo não tem ninguém ainda, filho, mas está preparado, está próximo o dia do juízo. O juízo final, vamos dizer, né, irmãos, na minha fé, na interpretação que Deus me deu. E ali eu ia discernindo aquilo ali, meus irmãos. Estou fazendo a live aqui, eu estou lembrando e estou passando aos irmãos essa experiência que eu tive. E já até passei para o meu pastor da igreja aqui local onde eu congrego. E ele me orientou a estar fazendo um vídeo até de repente e está passando. E ali Deus falava para mim também
que esses demônios eles buscavam informações aqui da Terra que eles não tinham, porque eles não vê como a gente vê aqui a Terra. E até nós mesmos somos diferenciados também. A maneira de nós ser no mundo, para o mundo espiritual, nós não somos vistos do jeito que a gente se veste, somos vistos de outra maneira, que cada um, porque lá no céu Deus falou assim que também tem adoradores lá que trabalham a favor de Deus, que uns são estilos até animais, que ele deixou escrito no livro. Deus falou assim, eu deixei até no meu livro, filho, escrito, que tem adoradores também semelhante a animais, que tem adoradores santos, anjos, que pelejam, que trabalham a favor de mim, trabalhadores a favor de mim no céu. E Deus também falou de crianças, que essas crianças que estavam ali machucando esse rapaz com as facas, eram crianças que vinham de sacrifícios, que era apresentada a demônios. E esses sacrifícios que era apresentada a demônios, era já com um propósito. Crianças que eram mortas inocentemente, normal, Deus alcança, busca e leva ao céu. E crianças que morrem por um propósito de seita demoníaca, é para trabalhar no inferno. E eles torturam essas pessoas, irmãos. É um lugar muito triste, atormentador. Estou passando essa mensagem, essa live, essa visão que Deus me deu para estar despertando o povo, e até a mim mesmo impactou muito, porque é muito triste ter uma visão dessa, sabe, irmãos? E ali Deus falava também, irmãos, que os demônios trabalhavam para fazer escravo do povo, fazer escravo ali, não só aqui na terra, mas também no inferno. E ali tinha homens também que eram pessoas que eu via assim, com ferramentas antigas que os demônios usavam ali para machucar, ferir. E ali também eu me lembro que eu vi umas pocinhas como se fosse pocinha de larva de fogo, assim, como se fosse uma larva vulcânica, assim. E as pessoas ficavam pulando aquilo ali, que os demônios davam aliviada para eles ali, entre aspas, que eles ficavam pulando aquelas pocinhas ali. Só que chegava uma hora que eles se cansavam de pular e começavam a colocar o pé ali naquela pocinha, e ardia ali o pé, assim, aquilo machucava eles ali, e eles dava para ver que sentiam a dor. Eles não falavam, mas gritavam, assim, gemiam com dor ali. E os demônios ficavam dando risada e gargalhada. E lá adiante, nesse túnel, nessa caverna que eu vi, eu escutava gritos lá, muitos gritos mais adiante, como se fosse bem adiante esse lugar. E muita lenha assim da terra, bem lá embaixo, assim, não tem como eu creio assim, aos olhos da minha fé, uma pessoa chegar, e Deus ia mostrando para mim, falando, filho, tem coisas que você ainda não pode suportar, por isso que eu não te mostrarei, mas aqui é um lugar dos pontos do inferno. Deus falava para mim que há vários tipos de demônios, e cada demônio tem um trabalho de fazer aqui na terra e atingir o amor de Deus, porque eles estiveram com Deus, e Deus fala assim, eles estiveram comigo, esses demônios, e eles conhecem o amor que eu tenho pelos filhos meus na terra, que são filhos, né, e povos, que se tornam filhos, que Deus quis dizer. Eu estou aqui lembrando e estou passando nessa live, nesse vídeo, foi bem aqui que eu tive essa experiência, que está meu sofá, onde eu estava, ali eu deitei e perdi toda a minha força, eu fiquei paralisado, irmãos. Na hora não sobrou força nenhuma em mim, assim. Fiquei muito impactado, paralisado e com os olhos abertos. E, sabe, foi uma piscada que eu dei, abri os olhos e eu estava nesse lugar assim que, vamos se dizer que é um abismo, só que um abismo assim que resplandece essa luz lá do Lago de Fogo. Eu não cheguei a ver o Lago de Fogo como é, mas eu via resplandecer ali na caverna, ali, aquela brasa queimando ali, iluminando ali, iluminando sobre o Lago de Fogo lá. E Deus falava que eu não podia suportar ainda, porque aquilo era para o juízo, e outros lugares não ia me levar para ver, porque também era outros pontos ali do inferno também, outros tipos de tortura, de repente eu vejo, né, irmãos? E eu perguntei para Deus, né, sobre isso, o que era aqueles demônios, e tinha coisa que eu já tinha entendimento,
que Deus me dava a revelação clara, a sabedoria que é assim que eu não sei explicar, irmão, como que vem esse discernimento. Aí quando eu voltei em si, irmãos, eu voltei assim com essa visão impactada, irmãos, e fui assim, até falei com o meu pastor na madrugada mesmo. Nunca mandei mensagem para ele 2 horas da manhã, e mandei ontem, de ontem para hoje, mandei essa mensagem, e ele me orientou a estar passando ao povo de Deus. Então, irmãos, eu com essa experiência que eu tive, eu digo, o inferno existe, irmãos. O inferno existe e eu creio que Deus está mostrando, não só para mim, eu creio que outras pessoas verão ver também, né? Para que mostrar que é mais importante temer o inferno, né, do que ver coisas que lá no céu está preparada para nós. Porque para Deus me dar uma visão dessa, uma experiência dessa, sem eu até pedir, irmãos, foi uma experiência muito forte, impactante. Eu estou até agora aqui impactado, irmãos, daquele lugar, sabe, que é um lugar de tormento, um lugar de tortura. Eu vi o rapaz lá sendo torturado, aproximadamente um rapaz grande de 2 metros, com aqueles demônios que são maiores ainda que ele, são demônios grandes. Eles usam armaduras e vestes assim antigas, esses demônios lá. Eles usam tipo assim, roupas antigas e armas antigas também naquela caverna. E eles ali têm leis e normas também entre eles que eles cumprem também. E eles pegam almas. Deus fala para mim assim, até que eu me recordo que ele falou assim: filho, é muitas almas que vêm para cá. Só que você ainda não pode suportar a quantia de almas para mim estar te revelando. E Deus ia falando assim que tinha coisas que eu não podia suportar e ver ainda. E Deus me deu essa revelação tremenda e estou passando para as pessoas, para a igreja, para o povo aí que estiver vendo essa live, e que o Espírito Santo possa revelar melhor no teu coração, irmãos. E Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, agora são 00:30 e pouco. Já tá bem assim, já estamos na madrugada, mas eu estou na fé de estar passando essa live para todos aí, estar ouvindo e estar esperto e estar, né, meus irmãos, sendo acordado, porque o inferno existe e muitas pessoas infelizmente estão indo para lá, e Deus quer despertar o povo e quer chamar não só de povo, mas chamar de filho, assim como Deus me disse que há povos e há filhos. Então, né, que Deus possa falar melhor no seu coração, irmãos. Eu confesso que eu estou um pouco nervoso, que eu não sou de fazer live, sou um pouco tímido, mas que o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração aí, de como que é esse lugar, um dos pontos do inferno ali, que Deus me mostrou, porque pelo que Deus assim me revelou, há outros vários lugares ali que Deus ainda não quis me mostrar e não me permitiu ver, porque eu não poderia suportar. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Forte abraço em Cristo Jesus.